O pastor Silas Malafaia criticou o pastor Mirim Miguel Oliveira, dizendo que ele era usado para enganar pessoas. Enquanto isso, Miguel, que foi proibido aí de pregar pelo Conselho Tutelar, promete um retorno assustador. Essa treta eu quero ouvir de Sofia Labanca aqui no Plantão Meteoro. Sofia, o texto que eu trago aqui inicialmente, quem prepara são vocês, repórteres, né? Agora, eu li direito, o Silas Malafaia tá dizendo que o pastor Mirim engana as pessoas? O Silas Malafaia... O Silas Malafaia, sim, aquele Silas Malafaia. Primeiro, eu acho que assim, vale a gente lembrar quem é o pastor Mirim do qual a gente tá falando. O pastor Mirim que se autodenomina missionário Miguel, né? O Miguel Oliveira. E tem apenas 15 anos. Tem algumas matérias que você vai achar na imprensa dizendo que ele tem 14 e outras dizendo que ele tem 15. Eu imagino que ele deve ter feito aniversário aí no meio do caminho. Mas, enfim, é um pastor que ficou, como eu disse, 14 ou 15 anos, que ficou muito conhecido na internet, principalmente pela forma com que ele pede dinheiro, também a questão de falar em línguas e até traduzir outros pastores falando em línguas. Para quem não conhece, eu vou colocar um videozinho dele aqui só para vocês verem. Acabei de entrar no recinto. A minha presença lastra nas quatro cantos deste lugar. Entreguei um manto diferente para todos os meus vasos. Os covardes e os medrosos não conseguem entender o que eu estou fazendo. Convido todos aqueles que têm medo a se calar. Mas aqueles que acreditam no poder do meu altar vai começar a me adorar agora. E nessa linguagem eu esmago o caixão de 15 pessoas agora! Aí, por aí vai. Teve muitos outros vídeos dele que viralizaram. Tem vídeo dele dizendo que tinha curado uma mulher de leucemia. Tem vídeo dele dizendo que o crente que diz que o pastor dele é Jesus está amarrado, que está errado. Não tem isso de que o pastor é Jesus, sabe? Estilo Blake dizendo, o pastor Tem sou vídeo dele eu. dizendo que nasceu sem tímpano, né? Que ele é um Nasceu, milagre, que ele nasceu sem mudo e surdo, né? Mas que ele foi curado milagrosamente. E, obviamente, não Detalhe tem que esse prova vídeo é nenhuma no disso. podcast do Kleber Bambam. Então, assim, só para as pessoas terem noção de quem é a figura. Eu e a Ana, a gente já conversou bastante sobre essa figura ontem, porque o Conselho Tutelar determinou que ele não deve mais pregar e nem ter acesso às redes sociais. E isso foi aí uma decisão que, a princípio, foi acatada pelos pais dele. Acontece que eu tenho duas novidades hoje. Duas em um corte só. A primeira é a parte do Malafaia. Porque o Paulo Capelli, lá do Metrópolis, entrevistou o Malafaia. E o Malafaia falou um pouco sobre esse missionário mirim aí. Então vamos lá para a coluna do Paulo Capelli. Malafaia detona pastor Miguel Oliveira. Inteligente, mas é uma farsa. Vamos direto para as aspas. Sou um pastor pentecostal, creio nos dons espirituais, mas Miguel Oliveira é um menino que tem gente manipulando por trás. Um garoto inteligente, que tem capacidade de imitação, mas o que ele faz não é espiritual. Isso aí ele aprendeu com gente mais velha. De ver gente mais velha fazer. E tá repetindo porque é um garoto de inteligência aguçada. É só ver para comprovar o que eu estou falando, disse Malafaia. Isso daí não é poder de Deus, não é a unção do Espírito Santo. Isso daí é uma farsa. Lamento dizer, tenho até pena do menino. É um garoto inteligente, tem uma inteligência aguçada para a idade dele, mas está sendo usado para o mal, para enganar pessoas. Finalizou Malafaia, que é líder da Assembleia de Deus Vitória em Cristo.
Dia 2 de maio de 2025 e eu estou concordando em partes com Malafaia. Não acredito nisso. Pois é, mas tá aí. É uma farsa, está sendo manipulado para enganar pessoas. É isso que o Malafaia diz sobre o Miguel Oliveira. E ele diz, ele não é espiritual, ele só está imitando as pessoas mais velhas. Nossa, quantos outros pastores será que tem por aí que não é dom espiritual e estão só imitando outras pessoas, independente de serem mais velhas Quantos? ou não, né? Quantos? Quantos outros pastores por aí falando em línguas e expulsando demônios e etc, etc. Quantos, hein? Mas enfim, a outra coisa que eu gostaria de trazer é com relação a como o próprio Miguel Oliveira reagiu ao fato de ser proibido de pregar pelo Conselho Tutelar. Ele foi proibido de pregar e proibido de usar redes sociais. Até isso seria aí até uma forma de protegê-lo, porque devido às aparições deles nas redes sociais, ele estava sendo, inclusive, ameaçado, tinha gente chamando ele de anticristo, gente chamando ele, dizendo que ele era um infiltrado da esquerda para queimar os pentecostais, sabe? Todo esse tipo de coisa. E daí ele foi proibido de acessar as redes sociais. Acontece que ele não reagiu muito bem a isso e fez uma postagem no Instagram. E nessa postagem, só que daí deixar claro que essa postagem já foi tirada do ar. Se vocês forem procurar no Instagram dele, não tem mais essa postagem. Mas o pessoal do Globo registrou, né? E colocou aqui: banido das redes e proibido de pregar, missionário Mirim promete retorno assustador. Vamos pegar e descer um pouquinho aqui, que não tá com print, mas tem o texto do que ele falou lá nas redes sociais dele. O adolescente Miguel Oliveira, de 14 anos, conhecido como missionário Menin, foi proibido pelo Conselho Tutelar de pregar nas igrejas, viajar e usar as redes sociais por tempo indeterminado. Na tarde desta quarta-feira, dia 30, no entanto, o jovem fez uma publicação no seu perfil no Instagram, afirmando que seu retorno será assustador. Gente, Que diabos ele quer dizer com isso? que diabos, né? Quer dizer com isso? A gente sabe que ele não recebeu muito bem isso, não apenas por essa postagem, mas até o pai dele deu entrevista, se eu não me engano, foi ao portal Léo Dias, dizendo que, textualmente, que ele não tinha recebido isso muito bem. Agora, ele ir lá e dizer que o retorno será assustador. Eu não sei, Lúcio. Eu acho que a gente tem que ficar de olho. Tem treta de neopentecostal aí. Não sei o quanto que o pastor Malafaia está sendo sincero, o quanto é medo de perder mercado. Enfim, só uma especulação, só uma Pois é. especulação. E ver como que esse menino vai reagir a tudo isso. Acho que o que mais me assustou, assim, quando saiu essa decisão do Conselho Tutelar, Sofia, é que ele estava estudando unicamente de forma online. Eles não estavam indo para a escola, né? Segundo o Conselho Tutelar, em que determinou que ele volte imediatamente para as aulas presenciais. Isso é muito preocupante. E aqui até, é claro que a gente traz a notícia, a gente até brinca aqui em relação a alguns temas, mas, gente, a gente está falando de uma criança, né? Ou indo para a adolescência agora, que, então, até onde a gente sabe, estava só estudando em casa, não estava indo para a escola regularmente, presencialmente, né? É uma criança que hoje está imersa nesse mundo aí extremamente competitivo de pastores, né? Quando Silas Malafaia se coloca aí, de fato, a gente não pode negar, é um competidor do Silas Malafaia, é, digamos, um concorrente do Silas Malafaia, entre outros pastores, né? E aí ele ganha muita fama, ele ganha muito destaque, muita atenção, e com a atenção vem também questões um pouco mais complexas. E uma delas é essa questão da concorrência. Em outro vídeo, até assisti um debate que esse menino fez com outro rapaz no canal do Luigi. E ele fala, ele coloca o Silas Malafaia como uma das referências dele, em uma das falas, né?
Mas nesse momento o Silas Malafaia já faz uma crítica em relação ao menino, que inclusive até, tirando alguns pontos que não concordo, mas principalmente o ponto ali de ser um menino que não sabe muito bem talvez o que esteja fazendo. E assim, cada um com a sua religião, se você acha que o menino... que os pastores, né, trabalham com a espiritualidade e tudo mais, mas uma criança estaria pronta para assumir essa posição? Né? Uma criança estaria pronta para ser responsável por levar religiosidade e espiritualidade para outras pessoas? Posso dizer uma Pois coisa não, aqui? Sophie. Uhum. Só um comentário sobre isso. É claro, a gente está falando de igrejas muito diferentes, né? As igrejas pentecostais, neopentecostais são muito diferentes das protestantes clássicas. Mas eu cresci dentro de uma igreja protestante clássica, igreja presbiteriana. Nem mesmo a profissão de fé, que é o momento em que você pode dizer que na igreja presbiteriana é quando a pessoa se torna um membro, assim, adulto, digamos, da igreja, né? Um membro real da igreja, não é só um visitante, não é só uma criança. Nem mesmo a profissão de fé as pessoas faziam com 14, 15 anos. Quem Pois dirá é. assumir como pastor? Na igreja presbiteriana também, pelo menos as clássicas, você não pode ser pastor sem fazer uma faculdade de teologia. Imagina no ensino médio. E vamos assim assumir qual é essa responsabilidade, né? Ele fala para as pessoas que ele cura doenças, ele fala para as pessoas rasgar laudo médico, né? Ele Então, pede que as pessoas entreguem dinheiro. pois é. Então a gente não está falando de uma bobagem, ou a gente não está falando simplesmente de pessoas que escolheram estar ali. Quando as pessoas vão para uma igreja, elas vão mediante a fé. E a fé é uma fé que para elas, aliás, para muitas pessoas, é a única coisa que elas conseguem ter como esperança para em algum momento da vida. Então é uma responsabilidade absurda que colocaram para uma criança. Colocaram, porque eu tenho certeza que essa criança não nasceu e falou eu quero e vou seguir isso daqui. Então, é menor de idade, quem é responsável pelo que a criança faz, pelo que a criança diz, pelo que a criança divulga, são os pais. Então, os pais, sim, têm que falar, têm que vir a público falar sobre isso. Tanto é que o Conselho Tutelar foi falar com os pais. E aí é o questionamento que eu faço para esses pais. Está correto colocar essa criança numa posição de responsabilidade de ser líder religioso de outras pessoas que podem talvez estar fragilizadas, podem estar doentes, podem estar pobres e ainda doando o que não tem para a igreja? Eu acho extremamente complicado isso, gente. Extremamente complicado. E não vejo a criança, o pastor Mirim, como um culpado. Eu vejo ele também como uma vítima dessa situação como um todo. Por mais que a gente saiba que ele ali em cima, até o que o Silas Malafaia fala, Sofia, e eu vou ter que concordar. Aí ele está imitando o que ensinaram para ele. Com certeza. Né? Qual que é a sua opinião? Deixa aí na caixinha de comentários e vamos debater sobre esse assunto. A gente está falando de uma criança, gente. Sofia, mais algo ou ficamos por aqui? Ficamos por aqui. Então tá certo, ó. A gente vai deixar aqui nos créditos o @ de todo mundo que faz o Meteoro para você seguir a gente lá se você quiser, tá bom? Grande abraço. Até a próxima.